Fala aí pessoal, tudo beleza? Gente boa, gente do bem. Olha eu aqui mais uma vez gravando este vídeo para este humilde, pequeno e simples canal Questionador Bíblico. Pois bem, hoje, sexta-feira, 28 de março de 2025, sextou, não é? E vou eu aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Peço aí desde já que você se inscreva, caso este vídeo, este canal apareceu para você aí do nada. Foi Deus, viu? Deus que mostrou para você aí esse canal. Um canal fraco, entendeu? Fraquinho, tá? Mas tudo na internet começa assim, né? Então se inscreva para dar essa força, caso você também se identifique como um questionador, comente algo a respeito e curta, tá? Curta, dê o seu curtir aí no vídeo, tá certo? Vamos aqui para a pauta do vídeo, né? Ainda falando a respeito do pecado, quem Deus vai condenar, quem Ele não vai condenar, se Ele vai condenar o pecado, ou é a morte, ou o pecado Ele já condenou, né? A morte não, o pecador, né? Se é o pecado ou é o pecador. Para mim, ao meu ver, pelo que está na Bíblia, Ele vai condenar o pecador, o pecado não. Ah, mas o pecado Ele vai condenar já no pecador. E o perdão dele? Né? E o perdão dele fica onde? O amor dele fica onde? O amor. Não tem amor, não tem perdão, enfim. Mas vamos aqui a um pecado, se foi perdoado ou não, e muitos dos pecados não foi preciso serem perdoados pela remissão do sangue de Jesus. Ou você vai dizer, foi atemporal, o sangue de Jesus então derramado perdoou os pecados dos antepassados. Não sei se é assim, de fato, essa exegese, né, se explica isso. Mas vamos ver aqui. A mentira que é um pecado, não é? É algo que parece ser aceito por Deus. Mas lá nas cartas de Paulo, ele vai dizer, olha, filhinhos, não pequeis, né? Falai cada um a verdade ao seu irmão. Mas aqui é uma como é que fala? É um Deus de dupla personalidade. Sei lá, de duas características, porque aqui tanto Abraão como Moisés e tantos outros que eu não vou lembrar agora mentiram. E eu vou trazer um exemplo aqui. Já que a mentira é pecado, por que Deus então aceitou e permitiu que Abraão mentisse? Que diz assim, sim, Abraão mentiu para o rei Abimeleque sobre sua esposa Sara. Abraão mentiu por medo de ser morto. Mas não é o homem de fé? Não é o homem de fé? Mentiu por ter medo de ser morto? Não é? Já que tudo é plano de Deus. Vamos lá. Tudo é plano de Deus, não é? Tudo é por permissão de Deus, o mal, a morte, tudo, as doenças, permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Se Abraão, que foi ali junto ao rei Abimeleque, se era plano de Deus aquela escravidão, né? O povo entrar na escravidão no Egito foi plano de Deus, projeto de Deus para poder depois libertar. Por que ele teve medo de morrer e não falou a verdade? Não é o homem de fé? Por que teve medo? Então ele mentiu porque teve medo de ser morto. Abraão mentiu para Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã por parte de pai, mas não de mãe. Abimeleque deu ovelhas, bois, servos e servas a Abraão e lhe devolveu Sara. O cara mentiu para se dar bem com a esposa e daí começa a riqueza de Abraão.
daí começa ele se enriquecer, porque pegam ovelhas, né, animais ali, começa a criar e começa a enriquecer. O cara enriqueceu com a mentira, na base da mentira, e Deus apoiando tudo isso. Aí hoje você mentir é pecado, o pastor te condena, te expulsa da igreja, os irmãos te olham com maus olhos, que você não pode mentir. Ah, mas não vai mentir perante a lei é dos homens, cara, essa lei aí também não presta, essa justiça dos homens aí não presta, e eu não acredito na justiça dos homens, na justiça do STF, de juiz, de ninguém, não acredito, porque eles são comprados e usurpados pelo dinheiro. A de Deus também que foi comprada. Abimeleque deu ovelhas, bois e servas a Abraão, lhe devolveu Sara. Por causa da mentira, Deus permitiu ele mentir. Deus aceitou ele mentir, e a mentira é pecado, e Abraão mentiu porque teve medo de ser morto, tanto a sua esposa Sara. E aí? A mentira é de Deus, o pecado. Por que Deus não condenou Abraão, não puniu Abraão, e hoje pune os pobrezinhos coitados? A condenação, a maldição só serve para coitadinho, membro da igreja, para ovelhinha. Para esses caras, para esses líderes, não servem, porque eles estão no poder. Quem que vai condenar? O Edir Macedo, muitas das vezes, nas reuniões, ele dizia assim, dos pastores, eu estava lá dentro, olha, né, se referindo aos pastores, você errar e tal, a gente vai punir, vai castigar, e se eu errar, vocês também têm o direito de me punir. Se eu errar, aquela mãozinha torta dele, se eu errar, vocês também têm o direito de me punir, de me chamar a atenção, para... Que nada, que ninguém nunca fez isso, cara. Nem os bispos que estão lá com ele nunca condenou Edir Macedo das suas mentiras, das suas falcatruas, dos seus erros. Ninguém fez. Qual o louco que vai fazer isso lá dentro? Mas ele dizia para os pastores, se ele errasse, quem? Se ele é Deus, ele está acima, ele é Deus ali, ele é o Deus homem, está ali acima. Quem que vai punir Alexandre de Moraes, cara? Quem que vai punir o cara que está lá no poder, que faz o que é errado? Ninguém. Então Edir Macedo dizia isso. Porque a mentira convém. A mentira para esses líderes religiosos, evangélicos, convém, porque eles mentem e não acontece nada. Mas Ananias e Safira mentiram, morreram na hora, caíram duro no templo. Mas e eles que mentem, roubando os dízimos e ofertas das pessoas, acontece o quê? Nada. Aí você vai dizer, crente bobo, abobalhado, que está aí, não, mas vai vir a justiça de Deus, o castigo de Deus, Deus é justo, vai vir a justiça, ele vai se acertar com Deus. Vai. E, enquanto isso, ele vai te roubando. Abimeleque disse a Sara que lhe estava dando 1000 peças de prata. O cara mentiu, saiu rico na história. Vamos mentir, cara. Para se dar bem, tem que mentir. Para reparar qualquer dano que lhe tivesse causado. Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. A mentira do bem, cara. É a mentira do bem. É tão tal que a mentira é do bem e agrada a Deus, que Deus mandou Sansão mentir, enquanto ele mentisse, ele estava bem, né? Teria força. Mas no dia que ele falasse a verdade, revelasse a verdade, ele ia se lascar como se lascou. Mentiu para todo mundo da onde vinha a força dele. No dia que ele falou a verdade, que revelou o segredo, que Deus disse que não era para ele contar, que era para ele continuar mentindo. Não era nem para ele dizer que a força dele vinha de Deus, cara. Se ele dissesse que a força dele vinha de Deus, talvez era mentira também. Tinha que dizer que ele não podia dizer que vinha do cabelo, os compridos, ou da aliança que ele tinha lá com Deus. Que isso mostra que as guerras que os pais não conseguem vencer no hoje, seus filhos lutarão no amanhã. Essa aqui é a explicação da IA, que é preciso filtrar o que se ouve das pessoas. Um minutinho. E olha, essa explicação aqui da IA
que isso mostra? Que é preciso filtrar o que se ouve das pessoas ao redor, discernir se o que falam vem de Deus ou do diabo e tomar a decisão certa. Aí tem que discernir. Então ele discerniu e decidiu que mentir, dizendo que Sara era sua irmã, vinha de Deus. Então vem de Deus a mentira, cara. A mentira convém. Nesse país, o crime convém e compensa, como a gente está vendo aí. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!